Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai saber de uma vez por todas se realmente é para você investir no exterior, se vale a pena, se compensa e qual é o passo a passo para fazer os seus primeiros investimentos no exterior. Então vamos para o vídeo. Aqui eu montei esse mapa mental aqui com tudo que eu considero de mais importante para quem está pensando em investir no exterior. Eu invisto no exterior desde 2018, bem antes dessa popularização de investimentos aqui no Brasil. Antes era bem mais difícil você conseguir, hoje já está bem mais democrático e de antemão eu acho muito importante o investimento no exterior, mas de certa forma não é para todo mundo. E é isso que eu quero que você saia desse vídeo aqui tendo essa consciência. Primeiro ponto, por que investir no exterior? Porque no exterior é como se eu tivesse uma ilha com poucas oportunidades e uma ilha com muitas oportunidades. Investir nos Estados Unidos é escolher essa ilha com muitas oportunidades. E fica bem claro quando a gente vê a quantidade de empresas listadas no mercado americano em comparação com o mercado brasileiro. Percebam que é absurdo a diferença, enquanto no Brasil são apenas pouco mais de 400 empresas, e algumas delas com muito pouca liquidez. Nos Estados Unidos, nós temos mais de 10 mil empresas e empresas gigantes que nós estamos acostumados a ver diariamente em nossas vidas. Para a gente ter uma noção do tamanho do mercado americano, nós teríamos que somar três bolsas de valores brasileiras com todas as empresas, Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Itaú, para chegar no tamanho da Apple. Ou seja, é algo absurdo. Outro ponto que a gente sempre destaca em investimentos no mercado americano é a diversificação. Quando eu abordo o conceito de diversificação, é sempre pensando em que eu não posso colocar o meu dinheiro, os meus ativos, dependendo da minha sorte. Ou seja, ah, cada ativo ele tem um comportamento diferente de acordo com a situação econômica. Aqui nós temos ativos de renda variável que em 2014 e 2015 performaram bem. Imagine que uma pessoa comprou em 2015, achando que em 2016 iria continuar indo bem. Só que perceba que em 2016 foi o pior rendimento. E pior ainda, se essa pessoa vende esse ativo, em 2017 ele tem uma grande alta e a pessoa, pô, perdi toda essa alta. Ela vai e compra de novo. E no outro ano cai de novo. E aí ela vende. E no outro ano sobe novamente. Ou seja, você não pode ficar querendo ser a mãe de Ná e comprando os ativos que você acredita que vai ter uma alta. O melhor que você pode fazer é simplesmente diversificar, e é isso que a gente faz na assessoria, na consultoria, de fazer esse asset allocation, essa alocação de ativos de forma a maximizar o retorno e diminuir os riscos. Aqui nós temos a relação entre a representatividade do PIB brasileiro e o PIB mundial. Percebam que o PIB brasileiro ele é quase que insignificante em relação ao PIB mundial. Por outro lado, os brasileiros, a alocação brasileira em investimentos globais é praticamente insignificante em comparação com a alocação dos brasileiros aqui no mercado nacional. Esse percentual, eu não coloquei um gráfico aqui, mas esse percentual em outros países acaba sendo muito mais equilibrado. Os, os investidores eles costumam investir em outras moedas, em outros países, até para se protegerem de algum risco governamental ou algo do tipo. Mas será se realmente é para mim investir no mercado americano? E aqui eu coloquei alguns pontos que a gente pode considerar. Por que investir no mercado americano? Como já falei, diversificação, acesso a mais oportunidades, proteção jurídica. Você enviar os seus ativos para o exterior acaba sendo uma proteção contra bloqueios judiciais. E moeda forte, é incontestável que o dólar
tem muito mais força do que o real. O real, desde a sua criação em- na década de 90, perdeu em mais de 87% do seu poder de compra. Enquanto o dólar é uma moeda aí que já tem mais de 100 anos, né? Uma moeda centenária e ainda continua sendo utilizada em larga escala. E por que não investir no mercado americano? Primeiramente, custos com câmbio. Se você investe no mercado americano, você precisa ter consciência de que todas as vezes que você enviar recursos, trouxer recursos, você vai ter custos com câmbio, custo com IOF, e isso pode acabar prejudicando a sua rentabilidade. Outra questão é a complexidade tributária. Não é algo tão complexo assim. A maior parte das corretoras brasileiras que possibilitam o acesso dos investidores ao mercado americano, elas divulgam uma série de relatórios que ajudam no preenchimento do imposto de renda, mas é algo a mais que o investidor ele tem que estar ciente que ele precisa aprender. Outra questão também é a sucessão. O investidor ele precisa estar ciente que, caso ele tenha acima de 60 mil dólares no mercado americano, isso são realmente alguns ativos, mas em via de regras gerais, se ele tivesse mais de 60 mil dólares no mercado americano, ele pode ficar suscetível a ter uma tarifa de 40% de imposto de sucessão, caso ele faleça e a sua família precise daquele recurso. Então é algo que precisa ser divulgado, as pessoas realmente não divulgam isso daqui. Se você tem acima desse valor e pretende investir no mercado americano, eu recomendo fortemente que você procure um especialista ou fale comigo aqui no link abaixo. Daí a gente pode ver uma questão de uma estruturação de um trust ou algo do tipo que vai blindar você desse, dessa carga tributária. Qual é o perfil dos investidores que acessam o mercado americano? Então aqui é o principal perfil de quem realmente faz sentido investir no mercado americano. Então temos o investidor empresário, aquele que busca sigilo no seu capital e minimizar os riscos de bloqueios judiciais. Aquele que já possui, aquela pessoa que já possui conta no exterior, geralmente em corretora americana, né? Essa migração de corretoras brasileiras para o mercado americano é algo recente. Então, muitas vezes a pessoa tem já uma conta antiga, já operando no mercado americano, mas ela tem necessidade de ter uma proximidade maior. E a solução é realmente trazer para uma corretora brasileira. Outro ponto é alguém que tem a intenção de morar fora do país, né? Já ir levando recursos para o exterior. Quem tem também receios com o atual governo, não está satisfeito com o rumo da economia do Brasil, também é interessante de começar a investir no exterior. Aqui, donos de startup, empresas de tecnologia, que podem receber investimentos já diretamente na conta internacional. Investidor com rendimentos no exterior, muito comum também pessoas que trabalham com tecnologia e também multinacionais. Aqui, pessoas que têm COIs ou investem em fundos internacionais. Se ela investe aqui no Brasil, e também inclui aqui na regra BDRs, se ela investe daqui no Brasil em mecanismos que permitem ela acessar o mercado internacional, por que não ela investir diretamente no mercado externo e economizar com taxas e atravessadores, algo do tipo? Então, se você já investe também através de BDRs, COIs e fundos internacionais, é interessante sim ter essa exposição no mercado americano. E também, por último, investidores em processo de pré-imigração, aqueles que precisam proteger o seu patrimônio em moeda forte antes de sair do Brasil. Então, esses daqui são os perfis de investidores que geralmente investem no mercado americano. Aqui eu montei um organograma com os principais investimentos que você pode fazer no mercado americano. Nós temos os mutual funds, que são os nossos conhecidos fundos de investimento aqui. Nós temos os bonds, que é conhecida a renda fixa no mercado americano. E nós temos em renda variável
diversas classes de ativos. Os mutual funds, com fundos de investimentos, eles geralmente têm um valor mínimo para ser aplicado, em torno de US$ 1.000 ou US$ 2.000, e possuem uma taxa de administração anual entre 1% e 2%. Vantagem: você vai ter diversificação e você também vai ter os melhores gestores do mundo e as melhores casas de investimentos cuidando do seu portfólio. Aqui em bonds, que é a renda fixa americana, tanto você pode investir em títulos de empresas, aqui nós estamos falando das principais empresas do mundo que captam dinheiro no mercado americano, inclusive empresas brasileiras, como também títulos do governo americano, e esses títulos são os investimentos mais seguros do mundo. Não existe nada mais seguro do que investir em títulos do governo americano. Em renda variável, que é onde está a maior parte das oportunidades e onde as pessoas realmente alocam, na maior parte das vezes alocam no mercado americano, nós temos as ações americanas, né, que são as stocks. Então, sempre que você escutar stocks, são ações americanas. Nós temos os ETFs, que são os Exchange Traded Funds, que são nada mais, nada menos do que fundos listados e atrelados ao índice. Então, a grande sacada dos ETFs é o baixo custo. Eles têm uma taxa, são fundos de investimentos também, mas eles têm uma taxa de administração bem mais reduzida. Não tem uma gestão ativa, geralmente é uma gestão passiva, e você consegue ter uma diversificação. Nós temos os REITs, que são os primos gringos dos fundos imobiliários. É claro que a estrutura é um pouco diferente, mas a ideia por trás é a mesma. São imóveis, né? São grandes empresas ali, gestoras que têm diversos imóveis. Isso daí, questão de shoppings, residenciais, antenas de telecomunicações, etc. E por fim nós temos as ADRs, que são empresas estrangeiras listadas na Bolsa Americana. Por exemplo, nós temos a Petrobras, que é listada aqui no Brasil, mas também ela tem um ADR lá no mercado americano. Então, o americano ele consegue investir no mercado brasileiro através das ADRs, como também o brasileiro ele consegue investir no mercado americano através de BDRs. Aqui eu coloquei algumas garantias que o investidor tem. Aqui, como no Brasil, nós temos a FGC, lá nos Estados Unidos nós temos o SIPC, né, que é uma agência, né, muito parecida com a FGC, e em caso de falência ou liquidação da corretora, ela garante até no limite de US$ 500.000, então bem relevante essa proteção que ela dá, em títulos dos quais US$ 250.000 podem ser em dinheiro. Então, se você tiver dinheiro na sua corretora, você consegue também ter esse valor ressarcido. Outro ponto que eu quero trazer de comparação é comparar o mercado brasileiro com o mercado americano. Será se realmente vale a pena? E eu vou trazer antes aqui o EWZ, que é um ETF que ele replica o nosso índice Bovespa, o nosso índice Bovespa, que vem renovando máximas históricas, né? Nós estamos aqui realmente na máxima histórica do Ibovespa, porém o EWZ, que é o mesmo Ibovespa, só que sendo em dólar, nós nunca mais chegamos na máxima que foi batida ali em meados de 2008. Nós cada vez mais estamos caindo. Ou seja, isso cresce um alarme, um sininho ali na cabeça do investidor. Será se realmente nós estamos ganhando dinheiro operando no mercado brasileiro ou será se nós estamos somente vivendo a ilusão? Então, a gente percebe aqui que o EWZ, né, que é o índice da nossa bolsa em dólar, realmente ele só vem caindo. E se a gente comparar o EWZ, que é esse azul aqui mais escuro, com o S&P 500, são as 500 maiores empresas do mercado americano, aí o negócio fica muito pior. Enquanto a rentabilidade nos últimos 20 e poucos anos ali,
do EWZ foi de 50%, isso em 20 anos, isso é muito pouco. O SP 500, claro que ele coloca um pouquinho menos aqui, mas vejam que ele parte aqui do mesmo, chegou a 1.224% nessa janela de tempo. Outro ponto que preocupa muitas pessoas, eu já falei também anteriormente, é a questão da tributação, né? Eu vou abordar somente pessoa física aqui, que é o que mais interessa a gente, mas o recolhimento anual, existe a alíquota fixa de 15% no recolhimento da declaração do imposto de renda. Antes não existia a compensação de lucro e prejuízo, agora é possível fazer essa compensação de lucro e prejuízo. Antes existia também a isenção mensal de R$ 35.000 para movimentações, hoje não existe mais. E com relação ao câmbio, existe uma diferença na alíquota do IOF de 0,38 se você enviar para conta investimento, ou seja, você paga um IOF mais barato. Se você enviar para outros canais bancários, você paga um IOF mais caro de 1,10, pequeno aqui, de 1,10%. Nos Estados Unidos, os dividendos são tributados, retidos na fonte, com 30%, com possibilidade de compensação no Brasil. Outro ponto que eu já falei também anteriormente, que o investidor que abre uma conta em outra jurisdição, ele está fora da cobertura do Banco Central, então, fora da cobertura do CIS-Bajude e não alcançável por bloqueios do Bacen-Jude. Ultimamente a gente vê muito essa questão aí de bloqueios judiciais e coisas do tipo. E se você quer começar a investir no mercado americano, você pode investir através de uma corretora americana, mas esse com certeza é o caminho mais difícil. Você vai ter dificuldades, principalmente com questão do idioma, né, e também do atendimento. Eles não conhecem a nossa legislação. Aqui no Brasil, puxando a sardinha para o meu lado, nós temos a XP Internacional, que tem todo o suporte, você consegue deixar todos os seus investimentos dentro de um único aplicativo. E nós temos também a Avenue, que é uma ótima corretora também, que você também consegue fazer esses investimentos internacional. Com relação a custos, na XP Internacional não existe nenhum custo para manutenção da conta. Na Avenue não existe também custos, mas caso você não movimente a conta por 3 meses, começa a ter um custo lá de 50 centavos de dólar mensal, que é debitado automaticamente da sua conta. Questão de corretagem, as duas são bem parecidas, com custos de corretagem. Para valores menores, a XP Internacional ela acaba sendo mais em conta. Para valores maiores, os valores são bem parecidos, mas a Avenue é um pouquinho mais econômica, certo? Então, espero que tenha sido de bastante valor essas informações que eu trouxe aqui para vocês. E quero convidar a vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu vou ler os comentários, eu vou responder todos os comentários que vocês colocarem. E quero saber, e aí, vale ou não vale a pena para você investir no exterior? Comenta aqui.